Fala galera, bem-vindos ao 13º episódio do Super Gamecast, o podcast da Super Gameplay. Muito obrigado aí para quem está acompanhando a gente pelo SoundCloud, pelo iTunes, igual eu sempre falo. Continuem acompanhando, divulguem o podcast. A gente trabalha bastante aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. O tema de hoje do podcast como vocês devem ter visto aí, é indie, jogos indie versus AAA, que são os jogos grandes aí. A gente vai comentar também um pouco dessa definição, o preconceito que muita gente tem contra indies, né? Se só por ser AAA é bom, se indie salvou ou vai salvar o mercado dos games, e o fenômeno indie, né? E vários outros assuntos aí relacionados a essa discussão antiga que a gente já tem no mundo dos games. E para isso a gente está aqui com dois amigos da Super Gameplay, como de costume, todo mundo já conhece aí, o famoso Lerrais, o Leandro. E aí, galera? E também estamos com o Demétrio. Uepa! Mais famoso ainda. Só tá faltando um apelido. Mas é isso aí, galera. Antes da gente falar do tópico principal, a gente vai falar as notícias da semana, claro. E lembrando que vocês podem acompanhar todas as notícias no nosso site. E por aqui, claro, a gente também comenta as principais no nosso site, claro, supergameplay.com.br. E para comentar, para falar as notícias principais da semana aí pra gente, nós temos o mestre do jornalismo aqui da Super Gameplay, o adorador de ruivas e das cosplayers, o Lerrais. A moral aí, que o cara tem. A fama do cara. Olha a fama, pois é. Então... Quem acompanha o Super Gamecast sabe disso, eu não precisava nem falar. Quem não acompanha vai assumir coisa errada aí. Não, mas beleza. Essa semana foi bem tranquila, né? Bem quietinha de notícias, pouca coisa importante de fato. Uma das primeiras notícias que a gente trouxe pra cá pro podcast é Firewatch, aquele jogo independente. Ele vai virar um filme em Hollywood. A desenvolvedora Campo Santo fechou uma parceria com a produtora Good Universe. O povo não anda ouvindo nosso podcast de cinema de games no cinema, né? Então, toda semana posterior ao nosso podcast lá de games no cinema, eles anunciaram um filme, né? Um filme baseado em jogo. Tá incrível isso. Agora vamos lá, Carlão. Eu não joguei Firewatch, você jogou, que eu sei, né? Uhum. Seguindo as regras. Vai ser bom esse filme ou não, cara? Fala pra nós. Cara, se for uma adaptação pura e simples, vai ser razoável. A não ser que eles mudem o final do jogo. Se eles mudarem o final do jogo ou criar alguma história diferente, tipo um antes ou um depois dos acontecimentos do jogo, eu acho que pode ter até um potencial interessante. Mas um estúdio independente, não, também é parte do assunto da semana, né? Mas é um estúdio independente que não tem tanta condição financeira, junto com uma produtora de cinema aí que não é das maiores, né? Não é das gigantescas. Então não vai ser um filme com atores de cinema ultra famosos, eu acho, e nem nada, sabe? Então, não sei. Sinceramente, não sei. Eu não gosto da ideia, como eu falei no podcast dos cinemas lá, mas sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Outra coisa, continuando no assunto indie, a desenvolvedora do Jotun revelou um novo jogo, chama Sundered, não sei se é assim que fala, e ele é no estilo Metroidvania. E bonito assim, pra caralho, né? Pois é, a primeira coisa que eu ia falar é isso, tá bonito pra caralho. Tem maior estilão de animação Disney, assim, né? Pois é, o Jotun, eu não cheguei a zerar ele não, mas eu joguei bastante. Muito bonito também, muito legal. Ele é bem... o Demetrio vai gostar, porque ele é bem tipo um Dark Souls 2. Nossa! Você tem lá suas habilidades e tal de ataque, e aquele tanto de inimigo difícil no caminho e tal. É muito bem feito. Você enfrenta uns chefes gigantes e tal. E é bem legal, eu pretendo continuar também. Eu tenho fé nesse Sundered aí que eles falaram, né? Gostei muito do estilo gráfico e da animação e tal. Tem potencial. E do gameplay, né? Exato. Metroidvania, né, cara? Sucesso. Ele é rapidão, né? O cara quica, pula, bate, faz de tudo. Metroidvania, muito frenético. Cara, sempre bom ter.
Bom, o lançamento previsto dele é de 2017, sem data específica, mas sai para PC e PS4. Outra notícia, que a Ubisoft deixou alguns fãs aí malucos com uma arte do Beyond Good and Evil 2. Jogo que eu já ouvi tanto falar, mas tanto. E nunca jogou? Um pecado. Eu nunca joguei Beyond Good and Evil. Pecado, Isso eu tenho ele lá no GOG, só que eu nunca joguei. Cara, e aí? Beyond Good and Evil, um dos fãs enlouquecidos foi eu aí, porque Beyond Good and Evil, o primeiro, absolutamente fantástico. Pra quem não conhece, é um jogo de aventura, né? Um adventure. Você controla lá a Jade, a menininha do batom verde lá, cabelo verde e tal. Ela cara, é absurdamente muito legal. A história é muito, muito boa. E protagonista feminina aí forte, né? Não é aquele negócio sexualizado nem nada, então é sempre positivo. E a Ubisoft prometeu esse jogo aí desde 2008, eu acho. Tem 8 anos aí e até hoje nada, né? Esse é aquele que tinha um trailer do porco na estrada? Isso, exatamente. Ainda é aquele? Ainda cara? aquele. Jesus. Não, e eles tinham prometido o jogo bem antes de mostrar aquele trailer. Aquele trailer é só meio que um conceito do jogo, sabe? Não, e depois daquele trailer não teve nada, né? Não teve nada. Tem 3 anos aquele trailer, se não me engano. 2 ou 3 anos. Mas aí colocaram lá no perfil do cara que... O cara que criou o jogo, né? O Michel Ancel lá, eu acho. Ele postou no Instagram dele, então... E a gente sabe que ele tá trabalhando nisso. Além de um outro jogo lá, independente. Que é o Wild, que também parece bem legal. Mas, então, por ele ter mostrado isso, há esperanças que a Ubisoft possa anunciar um lançamento aí em breve, ou alguma coisa mais definitiva desse jogo. Legal. Vai ser uma oportunidade pra conhecer o primeiro, né? Porque eu vou querer jogar antes do 2. Exatamente. Continuando, tivemos alguns rumores aí que indicam que o Destiny 2, jogo que está previsto para 2017, vai ser lançado também para PC. E eu considero uma boa notícia se isso for verdade. Apesar de eu ter uma certa raiva com alguns aspectos do primeiro jogo. Alguns. Alguns. Assim, tem coisa muito boa lá. Gameplay eu acho muito bom. Com co-op fantástico. Sistema de loot. Mas tem outras coisas bem ruins, tipo história e repetição e tudo mais. Mas por ser um FPS, eu gostaria muito de jogar no PC. A Band, se eles não fizerem o jogo pra PC, eu acho uma burrada, né? A não ser que for uma questão financeira aí, de não conseguir... um público grande ali, né? Porque o Destiny, independente se o jogo é bom ou ruim, sempre vai fazer sucesso, né? Exato. A gente vê que até hoje tem notícias e mais notícias aí de Destiny, expansões e povo louco jogando ainda e tal, então... Eu acharia burrada se eles não lançarem no PC. Outra coisa, cara. O No Man's Sky tá sendo investigado por propaganda enganosa. Olha só, o One Man's Lie. One Man's Lie. Complexo, hein? Foda, né, cara? Foda. A gente falou muito de No Man's Sky aqui no Super Gamecast. Dos seus problemas. Vocês podem ver o meu review lá também no site. E isso aí, cara, um monte de gente se uniu lá, ligou pra agência pro Procon lá do Reino Unido, né, digamos assim. e reclamaram, né, porque no Steam, se você for na descrição do jogo no Steam, tem uma série de coisas que eles listam lá que realmente não tem no jogo, né. E pode ser que tenha no futuro, eles prometeram que vão melhorar e tal, sim, mas não tem no jogo. Mas não tem hoje, então não adianta. Então, se você pegar o pé da letra, é propaganda enganosa. Né? Inclusive, isso a gente está considerando o que está escrito, né? Porque o que está escrito na propaganda é o que vale. Não interessa o que o Sean Murray lá da Hello Games falou ao vivo ou qualquer coisa. Mas, além disso, a gente tem esse problema, né? O Sean Murray falou um monte de coisa que o jogo não tinha ao longo do período de desenvolvimento aí, né? Que o jogo não tem. Então muita gente aí tá revoltada. Acho que por isso que pegaram mais no pé dele, né? Isso é meio perigoso, né, cara? Porque, tipo assim, o Mighty Number 9 também é propaganda enganosa pra mim. Certeza.
Então, acho que o No Man's Sky é porque realmente pegaram no pé, né? Porque foi uma decepção, assim, né? Muitos viam como algo muito grandioso. Né? Exato. Imagina. Ver o que vira, né? É triste, né, cara? Porque, assim, é um jogo que, independente das críticas iniciais, e realmente tem que ser criticado em alguns pontos, mas é um jogo que, se eles continuarem trabalhando, tem muito potencial, né? Eu, inclusive, dá vontade de voltar a jogar assim que eles lançarem alguma coisa nova, alguma melhoria lá, que eles até hoje só corrigiram bugs, né? Todos os patches que lançaram já tem 1 mês, 2 meses e tal, tudo foi só corrigindo bugs, e nada de implementações novas. Então, assim, ou melhorias que o povo pediu, sabe? Tipo, melhor inventário, alguma coisa assim. E às vezes dá até vontade de jogar, mas não tá tendo nenhuma comunicação deles, não sabe quando vai fazer isso, se vão fazer isso ou nada e tal. E agora ainda vem em cima uma investigação de propaganda enganosa num estúdio independente que não deve estar sobrando dinheiro pra nada. É complexo, né? No momento, assim, é uma versão 0.5, né? Talvez, um acesso antecipado. Pois é. Quando lançar 1.0 com as funcionalidades que o cara falou, quem sabe. Outro anúncio. Wasteland 3 foi anunciado aí pela InXile, não sei como que fala o nome dessa empresa. InXile. Inshallah. InXile, sei lá. Então, ele foi anunciado 3, né? Vai ter uma campanha de financiamento coletivo no FIG, não no Kickstarter, que nem o segundo jogo. E ele é um clássico, né? O Wasteland. E demorou alguns anos para chegar ao 2, a empresa InXile aí lançou o 2 e fez sucesso, agora estão fazendo o 3. E é promissor, né? Com cooperativo, multiplayer, tem agora um cenário de neve, veículos e outras funcionalidades aí. Pra quem gosta do estilo, né, cara, desse estilo de tático aí, né, ação tática e tal, ou até um RPG de estratégia, digamos assim, né, pra quem gosta do estilo e tem paciência pra jogá-lo, é um excelente pedida, sabe? E se eles conseguirem... Uma das minhas críticas ao Wasteland 2 é porque ele... inclusive tem review no nosso site também. Mas uma das críticas minhas ao Wasteland 2 é porque ele parece datado. Ele parece um jogo antigo. Mesmo não tendo sido desenvolvido recente, né? Teoricamente. E os menus são meio toscos, meio difícil de navegar, sabe? Então, assim... não em relação aos gráficos, não importa tanto com os gráficos, não, mas assim, ele é meio datado. Se eles conseguirem fazer um Wasteland 3, talvez com um pouco mais de valor de produção, digamos assim, né, com mais charme, pode atender mais público, mais gente ainda, sabe? Pode atrair mais gente pro estilo também, que eu acho que é um estilo que tá em falta aí. E se for pra jogar o 2, a recomendação seria no PC, né? No PC, com certeza. Navegar aqueles menus tosco deles no controle, cara, é uma raiva... Nossa, nem me lembro. O tanto que você tem que usar o menu, né? Porque é um jogo de RPG, você tem que ver as descrições, tem que evoluir as coisas, tem que trocar skill aqui e perk aqui. Quem jogou Fallout 1, 2, os primeiros Fallout vai lembrar, é aquela complexidade toda. Você usa muito o menu, e no console, cara, é extremamente difícil de navegar. No PC você dá um clique e você já resolveu todos os problemas, né? Então... O 3, ele não tem nem data de lançamento ainda, né? Nem começou o financiamento, ele vai começar dia 5 de outubro. E vale a pena conferir aí, quem tiver interessado, conferir as artes que estão lá na notícia no site, que achei bem bacanas. Bom, seguindo, teve uma declaração aí de uma galera da Ubisoft, 2 pessoas, né? Um é o CEO da Ubisoft, então é pessoa importante. Falou que o novo Assassin's Creed e um novo Far Cry, eles não devem sair em 2017. Provavelmente não vão sair, né? Mas assim, nada certo. E o Assassin's Creed, a linha principal de jogos, né, já pulou 2016, o que já tinha sido bom. Se pular 2017 também vai ser bom, cara, que é mais tempo. Segundo o Yves Guillemot, né, o CEO da Ubisoft, ele falou que durante o desenvolvimento eles perceberam que podia levar a série para um outro nível.
Agora que eles perceberam isso? Pois é, é meio conversa de desenvolvedor também, né? Mas eu espero que consigam inovar. A série tá precisando, né? Cara, achei isso aí tão estranho, porque é tão comum você... Tipo, quando tá saindo filme agora, né? Então você unir as mídias pra você trabalhar o marketing, né? Tá saindo filme, aí quem vê o filme vai querer logo jogar um jogo e tal. É tão comum isso acontecer até com livros, né? Tipo, os Harry Potter sempre tentava alinhar o filme do ano com o lançamento do próximo livro e tal. E eles não, põem o filme lá e... Será que isso mostra que eles estão realmente interessados em evoluir o jogo, dedicar mesmo e oferecer um negócio sem bug, sem problema? Espero que sim, né? Assim, o Demetrio, você falou do filme, apesar de não ter um jogo novo, tem a coletânea, né? Que tá meio que amarrada com o filme, porque ela inclusive vem ingresso do cinema junto com a coletânea, pra quem quiser. Mas é uma coletânea de jogos de 2008 aí, né? Então, 2008, 2009, sei lá. Bom, mas jogos excelentes. Não, excelentes. Talvez os melhores jogos da série Assassin's Creed, né? Talvez não, com certeza. O 3 é bom também. Sim, sim. Mas você tem razão. Realmente é estranho eles não amarrarem muito mais coisa com o filme. Mas ao mesmo tempo eu fico até feliz, cara. Porque eu não sinto necessidade de Assassin's Creed todo ano. Nem Far Cry. Né? São séries excelentes, a gente gosta, por mais que é repetitivo e tal. Mas se eles levarem mais tempo e fizer uma coisa diferente, cara, eu tenho esperança. O Far Cry nem é novidade, né? Não sair em 2017, porque já teve um esse ano e ele não é anual, né? Que nem Assassin's Creed. Então, beleza, mas Assassin's Creed é importante ter um certo descanso aí, porque até cansa, né? Pois é, eu queria ver uma coisa diferente, cara. Sabe esse impacto que a gente teve quando viu esse novo God of War, por exemplo? Nossa! Porque, tipo, a gente viu God of War Ascension lá em 2013, né? 3 anos já atrás. Aí agora a gente viu um jogo, 3 anos depois a gente viu um novo God of War que vai lançar ainda sei lá quando, né? E aquele impacto, eu queria ter esse mesmo impacto de, nossa, finalmente uma coisa diferente com Assassin's Creed, sabe? Far Cry eu até não importo porque, sabe, sei lá. Talvez não teve tantos jogos quanto Assassin's Creed, né? Não teve tantos jogos. Mas eu queria ter esse impacto, olhar e falar assim, putz, é Assassin's Creed, mas tá totalmente renovado, né? Tem alguma coisa diferente aqui, sabe? Cara, esse negócio de jogo anual, eu acho, sei lá, lixoso, cara. Lixoso total. Você pensa a importância de um Last of Us. O quão vai ser explosivo quando tiver qualquer anúncio, qualquer trailer mínimo do Last of Us 2. Eu acho que a diferença é essa. Se você tivesse... Você tem como fazer um Last of Us anual. Sabe? Vai contando história, pega outros sobreviventes e aí vai. Aí você deixa o negócio sem graça. Sem importância, parece. Assassin's Creed ele virou um jogo totalmente genérico. Então... Tomara que eles façam isso mesmo. Esses jogos anuais é a máquina de fazer dinheiro, né, cara? Você vê Call of Duty da vida aí, Battlefield da vida. É a forma que eles ganham dinheiro. Infelizmente, de um ano pro outro muda muito pouco, né? Ou quando muda, né? Mas o povo compra, esse que é o problema, né? O povo compra. Meu medo é que o que ele chamou de levar a série para outro nível seja criar uma engine que eles consigam realmente fazer bem mais fácil os jogos e aí sim pular 2017, aí vai sair 2 em 2018, 2 em 2019, 2 em 2020. Aí compensa o pulo. Isso, aí vai valer a pena. Nossa senhora. Faz isso não. Bom, pra finalizar, coitado. O Battleborn da Gearbox Software, ele... Nossa, cara. Pode se tornar grátis pra jogar. Tem que um dó rumor que eu aí. tenho desse jogo. Tem então, muita dó. Cara, coitado só, né? Porque se ele fosse lançado em outro momento, talvez até faria mais sucesso. Só que ele ficou totalmente ofuscado, né? Com ele foi bem recebido assim, né? Entre os 7 e o 8 lá, pela crítica. Ele tem aquela premissa igualzinha do Overwatch, Borderlands. Né? Concorrente direto, e tem aquele estilo do Borderlands, né? Cômico e tal. O que é bem legal, que é muito legal. A gente adora os jogos da Gearbox. Borderlands é fantástico. Mas fizeram a besteira
de lançar junto com um jogo da Blizzard. Podia ser qualquer jogo da Blizzard. Até o Tetris da Blizzard. Opa, fanboy! Não, mas eu falo sério, porque... eu falo sério, porque se você perguntar pra alguém que não tem muito costume no mundo dos jogos, fala assim, Blizzard ou Gearbox? O cara fala assim, Gear o quê? Né? Não, aí com certeza. Então, sabe? Então, assim, até pra quem não conhece o estilo ou as desenvolvedoras e tal, você fala Blizzard, você fala EA Sports, você fala essas coisas, entendeu? É nome que vai fazer sucesso. E a Blizzard, pelo menos historicamente, eu não preciso ser nem fanboy, mas historicamente você sabe. Qualquer jogo que lança faz sucesso e tá até hoje, né? Então, tipo, o azar dos caras foi ser lançado junto com um jogo que, infelizmente, além de tudo, é melhor. Né? Então. E o Battleborn tem até história e tudo mais. Tem, então, assim, tem mais conteúdo que o Overwatch, né? Só que não adianta. E agora virar free to play, cara. Eu não sei nem o que eu penso. Talvez é um assunto pra gente discutir num outro podcast. Mas, sei lá, é uma tentativa desesperada aí também. Agora eles fizeram com o Evolve, né? O Evolve, lógico, o Evolve não é da Gearbox, mas ambos são produzidos pela 2K Games, né? O Battleborn e o Evolve. E o Evolve também virou free to play recente, né? Tá no PC lá e tal. Chama Evolve Stage 2 e tal. E deu uma renovada no sucesso do jogo e tal, mas... sei lá, cara. Não sei até quando dura, não. Bom, e é isso. Por hoje é só isso de notícia. Mas é isso aí, galera. Essas foram as notícias da semana. E agora a gente vai falar do nosso tópico principal. É isso aí, galera. O nosso tópico da semana é Indies versus AAA. A gente pretende falar aí um pouco sobre... Para quem não conhece também, muita gente não conhece os termos ou não entende muito bem como é que o jornalismo ou até a indústria usa esses termos, né? Dos jogos independentes e dos jogos AAA. Então a gente quer falar um pouco aí para vocês dos conceitos. A gente até tem algumas diferenças de interpretações aqui. Né, e queremos falar também sobre alguns preconceitos que muita gente tem contra jogos independentes, né, e ao mesmo tempo se é AAA quer dizer que é bom, né, é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aí, né, e também a questão desse hype com os indies nos últimos anos, né, o fenômeno indie, digamos assim, se ele tá ajudando a salvar a indústria, se ele já salvou a indústria dos games, né. E falar um pouco aí exemplos, críticas que a gente tem com relação à forma como esses jogos são desenvolvidos ou são criados, previsão para os futuros, né, e alguns detalhes aí. E pra gente começar, Demetrio, eu sei que você tá ansioso para falar aí. Todo dia eu tô ansioso pra falar, cara. Na realidade eu vou fazer diferente. Já que eu nunca começo as coisas, vocês ficam reclamando que eu não começo. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu acho que é o conceito de AAA Indie. E aí eu quero que vocês complementem, Demetrio, Leandro, eu quero que vocês complementem aí, ou discordem ou concordem com os conceitos, pra gente tentar chegar num meio termo aí do que é esse mercado AAA e Indie, né? Então, na minha definição, AAA, né, que na realidade é uma palavra para AAA, né, 3 As, nos Estados Unidos significa um nível de classificação, né? Ele é muito usado na indústria, no mercado financeiro e tal, né? Para você indicar algo de confiança, digamos assim, né? E por algum motivo, não sei falar se foi os jornalistas, se foi a própria indústria, se foi as produtoras, mas eles começaram a usar esse selo, digamos assim, em jogos feitos por grandes produtoras, né? Então você pega jogos feitos aí pela Activision, pela EA, pela Ubisoft, e que muitas vezes são feitos por vários estúdios, né? Centenas de pessoas, que custam aí 50, 100, 200 milhões de dólares, né? São jogos considerados AAA. É o nosso Call of Duty, é o nosso FIFA, Battlefield, Uncharted, Dark Souls e muito mais, né? E já o indie, né, vem da palavra independente, né?
São jogos criados e produzidos e publicados por desenvolvedoras que não estão amarrados a nenhuma produtora, em sua maioria das vezes, né? E geralmente são equipes pequenas, aí tem jogo desenvolvido por uma pessoa só, né? Mas geralmente são equipes aí de 10, 20 pessoas, com orçamento bem reduzido, né? E ao pé da letra, essa é a definição de indie, digamos assim, pelo menos na minha visão. Demetrio, o que você acha que a gente pode dizer sobre essa diferença entre AAA e indie, sobre a definição dos dois termos? Então, isso aí é engraçado, né, cara? Porque até pouco tempo não, há alguns anos atrás, era mais fácil fazer essa classificação, porque de fato o jogo independente, ele era daquela galera que reunia para fazer no quarto, no fundo do quintal, ou na garagem, pegava uns PCs, fazia seu jogo e publicava na internet, dava seu jeito, cadastrava para colocar em algum lugar para publicar o jogo, né? Isso era o jogo independente, a galera corria atrás 100%, é indie mesmo. Só que com o passar do tempo, aí teve o boom dos indies, começou a fazer um sucesso grande, e nessa época eu acredito que os AAA estavam em crise, vamos dizer assim, pela mesmice. Aí eu acho que foram coisas que foram em sentidos contrários, nossa senhora, que foram em sentidos contrários e acabaram colidindo. Então, aconteceu dos indies hoje terem mais gente olhando para eles, aí entra mais investimento, então pequenos estúdios acabaram ganhando publishers que já estão trabalhando para fazer esses caras chegar mais longe, enquanto que tem produtoras multimilionárias que estão trabalhando para ter jogos com uma visão que pareça indie, né, que tenha um pouco mais de arte e tal. Então, quando a gente estava até comentando disso mais cedo, se a gente consegue talvez classificar o AAA como o mais lá em cima, né? Porque a gente pode comparar no mercado de cinema como o blockbuster, o filme da Marvel, um Jurassic World, um filme que vai muita grana mesmo, sabe? E o independente é aquele filme que você só vai ver se ganhar prêmio em algum festival de Cannes ou alguma coisa assim, sabe? É um filme que é feito para um público mais restrito. Só que, sendo assim, ele é mais livre. Então, se ele for muito bom, ele pode causar um alvoroço, né? Então, eu acho que é muito difícil, hoje, a gente fazer essa distinção de conceitos. Os conceitos que você falou são exatos. Só que hoje não dá mais pra dizer que é simplesmente isso, né? Virou um blur, assim, as duas coisas, pra mim. O que você acha, Lerrais? Cara, não poderia concordar mais. Vocês estão de parabéns. Escapada boa essa, hein? Não, mas é isso aí, eu não preciso acrescentar mais nada, cara. Aí começa a entrar no que seria a segunda etapa da discussão, né? Porque no início e ainda hoje tem muita gente que tinha preconceito com os jogos independentes. Uhum. É verdade. E esse pós-conceito, vamos dizer assim, de que AAA é sempre bom. Só que aí com as idas e vindas que o mercado tem dado, isso aí também tá meio confuso. Já tem gente que tem preconceito com AAA. Exatamente. Eu acho que nenhum dos lados dessa equação aí é positivo, sabe? Eu acho que, isso é na minha opinião, né? O preconceito contra indies é completamente infundado, né? A gente que escreve sobre games, né, que tá nesse mundo, a gente vê muito isso, né? A gente publica, por exemplo, os jogos da PlayStation Plus, do Xbox Live, e a quantidade de comentários que a gente recebe falando, nossa, que porcaria de mês, só jogos independentes, alguma coisa assim, sabe? E eu não vejo, por mais que existe uma certa distinção, eu pelo menos acho que existe uma distinção grande entre jogos indie e AAA, por coisas que a gente vai conversar ainda, mas isso não tira o valor do jogo, né? Então, não quer dizer que a PlayStation Plus esse mês tenha 3 jogos independentes e um AAA, que é uma porcaria, e o mês passado teve 4 jogos AAA e é meio melhor, entendeu? Eu acho que vai da qualidade do jogo, simples e puramente. Se o jogo é bom,
São 3 jogos bons? São 4 jogos bons? Então ótimo, é um mês bom. São 3 jogos ruins? Então é um mês ruim, né? Pelo menos pra mim é isso, independente se é indie ou AAA, né? Então a gente vê muito esse preconceito. E ao mesmo tempo, a gente vê também essa questão, é da Ubisoft, é AAA, é da EA e tal, eu tenho uma certa garantia de que vai ser bom ou que vai me atender e tal. Eu também acho que isso é falho, né, cara? Eu acho que isso não faz sentido. Porque a gente vê muito principalmente recentemente, né? A gente vê tanto jogo que AAA, que é uma porcaria, ou é ruim, ou não tem qualidade, ou é cheio de defeito, cheio de bug, necessita de meses para ser corrigido, né, e tudo mais. Tantos exemplos por aí, então acho que essa pergunta se é AAA é bom, não faz sentido, sabe? Acho que não, se é AAA não quer dizer nada, se é indie também não quer dizer nada. Para mim, exato, o jogo, falou tudo. Sabe, o jogo ou é bom ou não é. E claro, isso depende da pessoa, né? Isso aí, eu acho que tem o principal impacto que eu diria, que eu acho que pode pesar em ser bom ou não, um pouco é a questão da liberdade, cara, porque o AAA, por ele ter um investimento tão grande e ele tem tanta gente em cima, olhando, querendo retorno desse investimento, eu acho que é a mesma coisa que acontece, inclusive, no cinema, né? Você tem mais cabeças preocupadas com aquilo ali, e aí você tira um pouco a liberdade de quem trabalha para criar mesmo. Então, os jogos AAA que eu vejo que não são bons, o que estraga eles é ser AAA. Não, assim, obviamente eles não existiriam como são, e não seriam imensos e tão bem trabalhados, né? Se não fossem AAA, o investimento é necessário. Só que ao mesmo tempo isso é uma faca de dois gumes, porque aí você força prazos muito apertados, você força o pessoal a terminar o negócio de qualquer jeito, ou às vezes você força até remover partes da história, né? Sim, estamos falando de você, Metal Gear Solid 5. Então, assim, é muito complicado isso. Agora, quando você pensa nos indies, apesar de você ter menos investimento, às vezes você vai trabalhar com gráficos mais simplificados, né, com engines livres, né? Mas você tem essa liberdade. O investimento é menor e o investimento geralmente é seu, é daquela pequena equipe. É o trabalho e o tempo de cada um, né? Então você tem como ir até onde você acha que o jogo precisa para que ele fique do jeito que você imaginou que ele deveria ser. Então acho que a diferença entre os dois é só essa. Na verdade são essas duas, né? Primeiro o dinheiro, óbvio, e o segundo a liberdade, que eu acho que é isso que define mais ainda o indie, inclusive os falsos indies criados por grandes empresas, né? Eu acho que se você parar para pensar, um exemplo que eu daria é o Child of Light, que é um jogo que ele tem cara de indie, né? Uhum. Mas ele é da Ubisoft. Então, a impressão que a gente tem é que eles criaram uma divisãozinha que, obviamente, tem menos pessoas, custa menos, de pessoas mais artísticas, né? Que iriam trabalhar mais esse lado criativo. Falaram, faz esse jogo aqui, vocês vão ter tanto, que é bem menos do que a gente vai dar aqui para essa equipe que vai fazer o The Division. E vamos ver o que sai, sabe? Então eu acho que, apesar de não ser oficialmente um indie, a ideia é a mesma. Então por isso saem jogos tão indie style, entendeu? Nesse caso. Saquei. Então, eu concordo plenamente com tudo que você falou aí. A questão de liberdade assim, é um dos maiores atrativos que eu vejo em indies hoje. Porque um jogo AAA de uma empresa grande, por exemplo, um Assassin's Creed, vai sair um próximo Assassin's Creed. Teoricamente, a gente imagina que vai ser praticamente a mesma coisa, certo? Não vai ter, como que fala, risco, né? A empresa não quer correr risco. E o indie tem essa chance. O indie tem que correr o risco, na verdade, porque tem que oferecer algo inovador, né? Para chamar a atenção.
já que é limitado, é orçamento menor e talvez tecnologia mais limitada, então tem que atrair de alguma outra forma, né? Eu acho que essa palavra que você falou de risco, eu acho que é a palavra-chave, né? Eu acho que quando você desenvolve um jogo indie, você tem mais vontade de arriscar, né? Mais vontade de mudar o estilo. Eu tenho 2 exemplos muito interessantes que eu gosto demais, que se você analisar o jogo por cima, ele não deixa de ser um jogo de plataforma, né? Vou falar do Rogue Legacy, por exemplo, né? Se você analisar o jogo por cima, é um jogo de plataforma e pronto, final, né? É aquilo. Mas eles optaram inteligentemente por adicionar certas mecânicas ali que não deixa de ser um risco, né? Quem sabe se vai dar certo ou não, ou quem sabe se o pessoal vai gostar ou não, mas que fazem aquele jogo ser único, né? Exato. Que é a mecânica lá de você morre, aí você pega um herdeiro e o descendente pode ter certos problemas genéticos, digamos assim, né? aí vem aquele estranhar, o descendente, o problema genético dele é síndrome do intestino irritável. Aí você anda o jogo inteiro com um personagem peidando na tela, né? Então, tipo assim, é ridicularmente engraçado, né? É super inteligente e funciona perfeitamente. E Rogue Legacy é um jogo fantástico, né? E fez sucesso. Então, acho assim, esse fato de poderem arriscar mais também é uma faca de 2 gumes, claro. Mas eu acho sempre positivo, né? Eu acho que também é a grande diferença. Então, quando você tem a vontade de arriscar mais, você muda mais. Isso. Jogos como Call of Duty, FIFA, Battlefield, eles ficam a mesma coisa para sempre, né? Muda um pouquinho aqui e um pouquinho ali, né? A gente até brinca com FIFA, por exemplo, né? Que muitas vezes só atualiza os uniformes e os jogadores dos times, né? E vende pra caralho, lógico, né? Porque tem seu público. Então, assim, não é maldade da EA ou da Activision e tal. É simplesmente porque atende o mercado, né? Nós vamos soltar um FIFA. Já dá o dinheiro, já sabe que vai resultar em dinheiro. Nós vamos soltar pra que mudar, né? Nós vamos soltar um Call of Duty aqui, põe umas coisinhas novas aí, mas mantém a mesma coisa porque muita gente gosta, é assim, né? O FIFA é a mesma coisa e tal. Então, eu acho que esse fato a palavra arriscar, eu acho que é fundamental nessa discussão. A questão, o capitalismo e a arte, eles se amam e se odeiam, né, cara? É sempre assim. Então, é engraçado isso que vocês falaram, porque se você pensar, né, esses jogos Assassin's Creed, todos esses que já tem meio que um formato pré-definido, que a galera já espera como que vai ser, e os caras não podem arriscar porque eles têm certeza de que aquilo ali é o que vai dar certo. E enquanto, por outro lado, o indie ele é obrigado a arriscar, só que muitas vezes o estúdio independente, por ele não ter grana, por ele estar dando ali... Às vezes tem gente que tem 2 trabalhos, né, e faz aquilo à noite. Então, tipo assim, eles também não podem errar. Só que, então, eles são obrigados a arriscar porque é a forma do estúdio independente mostrar ou se sobressair a fazer um jogo que seja diferente, se destacar. Só que, tipo assim, eles têm que ter uma ideia que eles sabem que é a que vai dar certo, sabe? Uhum. Porque se não der, foram 2, 3 anos da vida deles embora e eles vão ter que começar tudo do zero. Então, mas imagino que isso aconteça também, pensar né? nisso, né? Não, toda hora, lógico. Mas assim, é porque nem toda ideia, obviamente, é boa. Mas pra quem tá fazendo, os caras têm que acreditar que aquela ideia é a mudança de vida deles, né? É o que vai dar certo. Eu acho que... usando esse ponto que você falou, que é bem interessante, eu acho que tem uma coisa bem legal também, que é tipo assim, de analisar, né? Eu vou generalizar, mas não é caso de todo indie. Mas se você pegar jogos indies, né? Pega aí a maioria dos que fizeram sucesso nos últimos anos, né? Por cima, o jogo é simples, né? São jogos simples. Você pega o Limbo, por exemplo, né? O Limbo é simplérrimo, né? Você pula, corre, puxa as coisas e pronto. Né? Tem os quebra-cabeças e tal lá assim, mas a mecânica do jogo, o que o jogo se propõe a fazer é simples,
O Rogue Legacy é outro exemplo. É um jogo de plataforma, igual ao do passado, ponto final. Outros jogos desse tipo também, como o Shovel Knight, por exemplo, um jogo de plataforma, a mesma mecânica que tinha lá como é que chama o jogo do Tio Patinhas lá, do Donald do passado? DuckTales. A mesma mecânica do DuckTales que já existiu aí há 30 anos atrás, né? E tipo assim, faz de uma forma... Só que eles fazem o jogo de uma forma extremamente bem feita e extremamente fantástica. Né? E muitas vezes mexendo alguns elementos ali e aqui. Mas o jogo em si é simples. E eu acho que quando você tem não uma premissa, mas poucas mecânicas, digamos assim, é mais fácil você fazer ela com perfeição. Né? E diferente de um jogo AAA que os caras estão tentando fazer 100 coisas perfeitas, né? Você pega os jogos da Ubisoft aí de mundo aberto, os caras têm que fazer 100 coisas perfeitas. Eles têm que fazer o mundo aberto bem legal, tem que fazer os quests legais, tem que fazer o multiplayer legal, tem que fazer os personagens legais, tem que fazer o marketing legal, tem uns zilhões de coisas que eles têm que fazer para dar certo com perfeição, para ser a nota 10, digamos assim, né? Já os indies, em sua maioria, muitas vezes estão ali equilibrando uma ou duas coisas no máximo que tem que sair perfeitamente, né? Então acho que isso é uma coisa interessante a pensar, porque não que seja fácil, não, muito pelo contrário. Você conseguir fazer qualquer coisa bem feita, mesmo que seja uma só, né? Qualquer coisa perfeitamente, também é difícil. Mas eu acho que talvez é das diferenças principais aí entre indies e AAA. E o quanto você falando dos os jogos que você falou assim, me fez pensar o quanto o visual é importante, né? Uhum. Igual esse que está sendo super aguardado lá, é Cuphead o nome dele? Cuphead. Então, o Cuphead é uma plataforma do mais simples possível, cara. Só que o fato dele ter a ideia daquele desenho animado Disney antigaço, né? Ele tem até os chuvisquinhos na tela. Exato. Isso aí, cara, a hora que a galera viu, falou, putz, eu tô jogando um desenho do Mickey de 50 anos atrás. É muito legal, né? Mesma coisa o Limbo. Então faz muita diferença, né? Uhum. O visual do jogo. E aí vem outra coisa que eu queria comentar da questão dos indies, que eu tenho a impressão de que jogo sempre foi coisa de programador, sabe? Eram os programadores que faziam, e aí ao longo do tempo os programadores precisavam de caras que faziam design, eles iam atrás e contratavam os caras para fazer as ideias deles, sabe? E partia dos programadores. Eu acho que o indie, ele, pelo menos os principais que eu conheço, assim, o Braid, até alguns exemplos brasileiros mesmo, é que a galera que faz arte descobriu que poderia fazer jogo. Uhum. Partiu deles, fez o caminho reverso e foi um negócio assim, que totalmente diferente, sabe? Então quando você é um programador e você está pensando em um jogo, e aí você pensa na arte porque você precisa dela para fazer a sua mecânica funcionar. Você precisa da arte para mostrar a sua mecânica. Já quando você é um artista, você pensa visualmente, você só precisa da programação para fazer sua arte funcionar como um jogo, entendeu? Uhum. O raciocínio é o contrário. Então esse conceito eu acho que foi muito forte, e quando ele veio de uma vez, sabe? E eu acho que foi aí que deu esse boom no indie game. E eu acho que é isso que é tão especial no indie. E eu acho que é isso que o mercado de games estava precisando na época. Que é você ter uma visão diferente, você ter cabeças diferentes pensando nos jogos. E eu acho que hoje, se você pega até os AAAs hoje em dia, eles têm muito mais disso. Eu acho que alterou o mercado de games completamente, essa lógica. E você acha que isso tudo que a gente discutiu quer dizer que o indie salvou, tá salvando ou irá salvar o mercado de games e tal? Que você tinha proposto essa discussão, o que você acha disso? Então, é isso que eu falei, porque
Se você pega alguns anos atrás, os jogos eles estavam chegando num nível de mesmice que estava ficando um pouco preocupante. Ainda tem muito, né? Ainda tem muito, só que aí você já explica mais pelo mercado em si, né? Como tem gente comprando, vai ter gente fazendo. Só que alguns anos atrás estava de uma forma que um certo público que gostava de coisas mais criativas, mais artísticas, bonitas, estava começando a ficar sem opção do que comprar mesmo. Sabe? Era só tiro, ou era um FPS ou um terceira pessoa. E era isso. Então, assim, não digo que já estava estagnado, mas estava num ritmo que eu acho que estava chegando a ser preocupante. Uhum. Então, esse boom dos indies, eles mostraram que tem outro tipo de coisa para vender. Antigamente você tinha o jogo antigo, que era o beat, né, que era o que só pegava pela nostalgia dos videogames antigos, que era coisa datada, e os atuais, que era cada vez mais gráfico, mais perfeição, mais próximo dos filmes. Então você tinha só esses dois lados do negócio. Acho que os indies, com as ideias de misturar visuais, misturar o antigo com o novo, colocar mais arte, ele abriu um buraco negro aí no meio desses dois lados que começou a sugar dos dois, sabe? E ele criou algo e agora tanto o AAA quanto os jogos antigos, vamos dizer assim, né? Os independentes que tentam ser esse visual antigo, eles começam a se misturar. Então você tem um Uncharted 4, onde dentro do Uncharted 4 você está jogando um jogo antigo de uma forma épica. Fantástica, né? Épica, que super artístico aquilo, né? Então acho que foi isso, ajudou o pessoal a pensar fora da caixa. Você tava na mesmice, você tinha que fazer aquilo ali, porque é aquilo que vende, vamos embora. E aí você começa a ter um negócio que, opa, o pessoal tá fazendo um negócio totalmente diferente, tá vendendo, tão tendo muito fã na internet, né? Que esse boom, eu acho que ele começou na internet. E aí as grandes produtoras veem isso e falam, pô, vamos tentar uns negócios diferentes também, né? Uhum. E esse tentar diferente, eu acho que é por isso que a gente tem que aplaudir tanto um exemplo igual é o novo God of War, sabe? Porque é o que vocês falaram, os AAAs eles arriscam muito pouco. Porque é assim que funciona, né? Eles precisam fazer dinheiro, eles não podem arriscar ter uma perda muito grande, porque isso pode quebrar estúdios. E aí quando você tem um jogo que beleza, ele já estava lá morrendo e tal, mas com certeza se você lançasse um novo God of War que fosse a mesma coisa do antigo, ele ia fazer, nossa, um boom enorme, não ia, lógico, mas ele ia vender, porque tem muita gente que compra. Uhum. Agora, os caras terem essa coragem de pegar, fazer um negócio, tentar estilizar, beber um pouquinho da água do Last of Us, cara, que não tem nada a ver, sabe? Isso é uma coragem que eu acho que o AAA, ela ganhou um pouco dessa coragem por conta dessa onda artística que o indie trouxe, sabe? Eu não vejo isso acontecendo alguns anos atrás. Uhum. Então, interessante isso. Quando eu falei do indie game salvar o mercado, eu quis dizer isso, sabe? Que eu não sei se o mercado teria seguido esse caminho se não fosse por esse boom dos indies. Eu concordo plenamente. Inclusive, no meu caso, eu posso até dizer que os indies salvaram o meu mundo dos games, né? Porque realmente chegou num ponto ali em 2008, 2009 que as coisas estavam... Não tem o que fazer, não tem o que jogar e tal. Assim, tem, né? Mas é a mesma coisa de outros, digamos assim, né? Eu lembro quando eu terminei Fallout 3, eu olhei minha lista de jogos no Steam e falei... que merda, hein? Tem nada mais aqui que eu quero jogar e tal. E aí que eu comecei a ver com novos olhos esse mercado de indie que estava crescendo naquela época, né? Eu falei assim, não, peraí, tem uns joguinhos aqui um pouco mais baratos e tal, que o pessoal tá falando, e me interessou muito, e aí eu me apaixonei. E eu acho que um dos motivos que faz o indie ser tão, como é que fala, interessante para certas pessoas, eu sou uma delas, por exemplo, é porque
no fundo, quem gosta mesmo de games sonha um dia em desenvolver games, né? Você pode até falar, não, é um sonho que eu nunca vou fazer e tal, mas se tivesse jeito, você teria vontade de criar seu próprio jogo com seus amigos e tal, e fazer um estúdiozinho e fazer sucesso, né? Eu acho que muita gente, no fundo, pensa isso, ou tem isso em mente, né? E eu acho que quando você vê um estúdio pequeno, né, arriscando, fazendo isso que você sonha em fazer, né, e você encontra um novo game bonito, diferente de tudo que você está vendo no mercado, né, e tal, é muito fácil você hypear aquela coisa, você ficar hypado, né, digamos assim, você ter o hype por aquele jogo, né. Por isso que eu apaixonei por jogos que eu vi no Kickstarter, né, porque você entra lá e fala assim, pô, tem 10 pessoas fazendo esse jogo é fantástico, né, vou apoiar e tal, por mais que a gente quebre a cara de algumas vezes, né. Mas esse pra mim é o charme do indie, né? Que não tinha no AAA anteriormente. E concordando com o que você falou, Delmetrio, eu acho que devagarzinho, eu não sei que velocidade que tá isso, eu não sei falar se melhorou, se já salvou, se tá salvando, né? O mercado dos games, o mercado AAA, mas eu acho que devagarzinho, quando você vai vendo essas coisas, tipo o exemplo que você deu do God of War, ou coisas que a gente sempre discute, fala assim, não, imagina se um Assassin's Creed vier completamente diferente, ou com uma pegada diferente, mais arriscada, né, ou Far Cry e tal, não sei o que, a gente sempre sonha com isso, né, eu acho que chamaria até mais atenção pra gente se esses jogos viessem dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes tem até que entender, né, porque muitas vezes a Ubisoft não vai arriscar fazer um Assassin's Creed porque eles vão gastar lá um Assassin's Creed diferente, porque eles vão gastar lá 200 milhões e corre o risco de não ganhar o dinheiro de volta, né? E por maior que eles sejam, 200 milhões é 200 milhões, né, cara? Não é dinheiro pra você jogar fora. Isso aí é complicado, porque agora você me fez pensar também, né? Você pegar uma Capcom da vida, que ela vai, arrisca, faz um Resident Evil 7 totalmente novo, diferente, arriscado. Aí, ó, você queria inovação, ó. aí vem um carinha no podcast e fala dessa desgraça desse jogo. É um inferno de jogo ruim da porra. É tenso, né, cara? Mas é a vida. É a vida. Mas é normal, cara. É igual eu te falei. Eles estão correndo o risco de perder fãs igual você. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eles podem ganhar outros fãs que não gostavam de Resident Evil antes, por exemplo. Sim. Né? Tá aí, Metal Gear Survive também, né? De qualquer forma, é uma troca, né? Mas assim, vocês conseguem... Carlão, você tava falando de que depois do Fallout você ficou perdido e tal. E aí partiu pros indies. Você consegue estimar um período em que começou a surgir esses... Porque assim, na minha cabeça teve alguns... jogos independentes que foram o estopim, né? Do fenômeno indie que você quer falar, né? E assim, aí depois deles saíram vários, porque o pessoal viu que dava certo, pelo menos na minha concepção, né? E pra mim foi ali a partir de 2008, cara. Braid, depois, algum tempo depois, teve Limbo, que foi absurdo, né? Todo mundo falando dele e tal. Teve Super Meat Boy também no mesmo ano do Limbo. E por aí foi. Vocês conseguem estimar um período aí? Porque não sei, é muito aberto, né? A gente não consegue certeza, lembrar de tudo. A minha memória vai falhar, com certeza. Mas eu tenho certeza que tinha jogos independentes antes desses que você mencionou. Mas realmente, né? Braid, Super Meat Boy, o Fez, né? Limbo, essas coisas saíram em 2008, 2009, não lembro exatamente todas as datas. Mas eu acho que esses jogos, com o sucesso que eles fizeram na comunidade e tal, eu acho que pode realmente ter sido o estopim, né? Pode ter sido o que criou o fenômeno indie e o que fez muita gente, às vezes, até largar o emprego e criar uma desenvolvedora indie, né? Isso a gente vê até hoje, recentemente mesmo. O Cliff Benzinski lá, do Gears of War e tal, saiu para montar o estúdio dele, né? Saiu da Microsoft para montar
o estúdio dele para fazer jogo independente, né? Acontece muito. Então, isso tem acontecido direto, né? No sistema de desenvolvimento de jogos, muita gente não sabe, mas existe um período de queda, né? Tipo, desenvolve o jogo, tem lá 250 pessoas, 300 pessoas desenvolvendo o jogo. Quando termina, eles mandam embora 100 pessoas, né? E todo jogo grande tem esse período. E muitas vezes essas 100 pessoas, quando não vão para um outro estúdio, eles começam a abrir estúdio independente. E eu acho que essa vontade de começar a abrir estúdio independente, de fazer novas coisas, podem ter vindo justamente do sucesso desses jogos, sabe? Do sucesso do Braid, do sucesso do Fez, do sucesso do Super Meat Boy e tal. Eu acho que é interessante você pensar que isso aí sempre ocorreu, né? Das pessoas serem mandadas embora e ficarem desempregadas no final de certos períodos, né, de desenvolvimento. E só que eu acho que a mentalidade mudou, porque eu acho que anteriormente isso acontecia, as pessoas elas buscavam, não, qual que é o grande estúdio que eu posso pedir emprego agora, qual que é o próximo projeto e tal. E aí partiu de outro lado, que foi os indies, que eu acho que não faziam parte desse universo. Porque hoje você pensar um cara renomado, que já trabalhou na Ubisoft, já trabalhou whatever, ele sair para montar o estúdiozinho dele, ele já tem uma certa pequena legião de fãs ali, que não são fãs, mas que conhecem o trabalho do cara, sabe? Então é mais fácil. Agora, se você pensar que um cara começou realmente do nada para fazer um jogo, aí eu acho que isso aí que foi o desponte do negócio, né? Porque em 2008, 2007, 2008, foi quando a gente começou a ver isso acontecer. Mas é muito difícil estimar quanto tempo isso já estava acontecendo em pequenas comunidades, né? É verdade. É verdade. Sim, porque começou alguém, sei lá, um estudante que fez um joguinho e aí postou na internet em algum lugar. E aí outro viu falando, não, o cara fez um jogo, velho, que loucura, que é isso? E aí foi, né? Só que isso aí acontecia em comunidades aqui, eu tava num Orkut da vida ali, um Twitter aqui, e aí quando viu, essas comunidades foram crescendo e foram conhecendo umas às outras e virou aquele network esquisito, e aí chegou até nós. Então acho que 2008 já tava rolando há muito tempo, só que aí 2008 é que a gente ficou sabendo que existia isso, né? Que o mundo todo ficou sabendo. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que foi a qualidade e o sucesso desses jogos, esses exemplos de jogos que a gente mencionou aí de 2008, 2009, que fizeram o fenômeno indie, que fizeram um boom acontecer, ou foi algum outro fator externo, por exemplo, a Sony e a Microsoft? Porque eu queria ouvir de vocês primeiro, porque eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso também. É porque eu acho que foi o seguinte, na verdade. A Sony, Microsoft, Steam, essa galera surfou a onda. O negócio nasceu, eu acredito, né? Isso é totalmente a minha opinião mesmo, não cheguei a estudar, ir atrás. Mas eu acho que isso nasceu das comunidades, da galera fazendo, de jams, né? Que começou a ter o Global Games Jam, né? Que são galera aprendendo a fazer jogos de forma simples, fazendo coisas... Em 48 horas. Em 48 horas. E... Então, assim, começou a ver que era possível fazer jogo, essa comunidade começou a crescer. E aí, lógico, dentro de uma comunidade tão grande, você vai ter os cabeças que tem uma ou outra pessoa que tem ideias geniais. E aí você deu a elas a possibilidade de fazer jogos realmente muito bons, com pouco trabalho. Não pouco trabalho, né? Vamos dizer assim, com pouco investimento, que elas consigam fazer sozinhas. E aí, daí nasceu o fenômeno indie. Eu acho que, tipo, a maioria dos grandes indies no começo, eles eram gratuitos. Sabe? Eram ideias que estavam lá. O Super Meat Boy era gratuito. Ele era um jogo Flash há anos, tinha sido feito. O Super Meat Boy, que a gente conhece, é um remake desse jogo. Então, eu acho que veio daí, né? Começou lá, público, a galera liberando, fazendo, fiz um jogo aqui, joga aí, galera. Um monte de gente jogava, um monte de gente aplaudia, virava aquele alvoroço. Aí, quem de fato ganha dinheiro com isso, quando viu que esse negócio estava acontecendo, viu a oportunidade.
E aí falou, não, vamos colocar aqui que a gente dá oportunidade para esses caras ganharem o dinheiro, terem o retorno deles, para eles investirem, para eles poderem fazer mais coisas melhores, e a gente vai tirar o nosso. Então eu acho que foi o próximo degrau da escada, sabe? Começou natural, e aí o mercado viu isso, e aí começou os degrauzinhos a subirem. A Steam viu, aí veio o Greenlight, e aí veio os investimentos da Sony, Microsoft, e aí por aí vai. Né? Eu concordo com isso aí, e até porque há alguns anos atrás já vi desenvolvedor indie reclamando o quanto era difícil colocar um jogo na PSN ou na Xbox Live, por exemplo. E aí também acho que é o que gerou o fato de jogos indies saírem mais facilmente no PC, sabe? No Steam da vida. Coisa que já tá mudando, né? Com o que você falou, cara. Essas empresas, a Sony e a Microsoft, estarem aproveitando, né, esse sucesso. E na onda também. Eu concordo com o que vocês falaram também, mas assim, eu não sei falar se foi pela qualidade dos jogos iniciais, digamos assim, porque o Braid, o Fez e o Super Meat Boy são jogos fantásticos e tal, né? Eu não sei falar em que ponto que eles começaram a surfar nessa onda, sabe? Mas realmente não tem muita discussão, né? A partir do momento que a Sony e a Microsoft, especialmente o Steam, claro, né? A partir do momento que eles começaram a dar mais ferramentas e mais liberdades para esses desenvolvedores, né? Principalmente de marketing, se você pegar aí as E3 da vida 2010, 2009 e tal, não tinha jogos indie sendo apresentados nas conferências, né? Recentemente, todo mundo quer morder um pedaço de um indie para botar na conferência deles, né? E eu acho que a Sony, inclusive, é mais focada, tem focado nisso há muito mais tempo que outras, né? Você pega no PlayStation 3, por exemplo, pelo menos no final da vida dele, a gente teve centenas de jogos independentes, né? Já era o foco. O PlayStation 4, então, nem se fala, né? A quantidade de jogos independentes que estão lá no PlayStation 4 ou que vão sair para o PlayStation 4 é gigantesca. A Microsoft aproveitou esse sucesso que aconteceu com a Sony e lançou aquele programa ID @Xbox, né? Onde os caras podem se publicar mais facilmente e tal. Mas mesmo assim, não tem a mesma quantidade de jogos, né? Mas assim, independente da plataforma, eu acho que o papel das duas produtoras, da Sony e da Microsoft especialmente, né, foi muito importante. Independente do Braid, do Fez ou do Super Meat Boy, né? Eu acho que esses jogos e esse momento, né, foi o estopim, né, igual a gente falou. Mas eu acho que o papel das duas produtoras, se elas não tivessem feito nada, eu acho que isso não teria se tornado o que é hoje, sabe? Eu acho que o papel delas, nem se o Steam tivesse feito isso, né, talvez seria tão grande quanto é hoje, sabe? Por isso que eu acho que o papel... eu não estou tentando vanglorizar a Sony e a Microsoft, não. Estou falando que é claro que é o que vocês falaram mesmo, eles surfaram na onda de que o negócio estava crescendo, né? Opa, tem um negócio novo aqui e vamos fazer, né? Mas eu acho que se por um acaso eles não tivessem feito isso, por mais jogos de qualidade como o Braid e tal tivessem aparecido, eu acho que não teria se tornado um sucesso tão grande ou tido o boom dos indies completo, sabe? Sim. Ou mudado a indústria igual a gente discutiu, né? Então eu acho que o papel delas foi fundamental, principalmente durante a parte de marketing aí, dando apoio para esse pessoal aparecer nas conferências e aparecer no horário nobre, digamos assim, né, do mundo dos games. Mas isso aí eu concordo com você mesmo, mas é que foi um negócio que eu acho tão natural, sabe? Eles, tipo, estavam vendendo caviar a rodo e tinha um monte de gente passando fome. Basicamente era isso. Então, tipo, o pessoal queria outras coisas, queria outro tipo de game e eles não davam. E aí, de repente, a galera descobriu que conseguia fazer um negocinho aqui e outro ali. E a galera que tava faminta
voou naquilo, sabe? E aí falou, nossa, é isso que eu quero, me dá isso aí. E aí, só que assim, é igual você falou, eu acho que são coisas que se complementam. Porque se você pega... Eu cheguei a tentar participar de um Global Game Jam e eu achei super curioso que eu entrei no site lá, tentei falar com a organização o que era necessário para ter um local de evento na minha cidade, ou que tipo de tecnologias eram usadas, tinha alguma engines, tinha alguma coisa. E, cara, a ideia era, cara, se você tiver 3 pessoas na sua casa, beleza, já é uma sede do Global Game Jam. E se você conseguir colocar qualquer tipo de arquivo numa pasta do servidor que a gente consiga rodar e alguém consegue jogar, é isso. Sabe, se for um flash, se for o diabo que carregue, cara. Se for um script feito no Notepad, se rodar e jogar, é jogo. Uhum. Então, assim, isso sabe, é sensacional. Porque criou essa liberdade e essa loucura que foi o indie. Que aí todo mundo começou a fazer, cara, sabe? Você tinha jogo que era foto de coisa feita no papel, sabe? Galera fazia os desenhos, os sprites no papel, tirava foto ali e montava um jogo todo tosco ali e tal, que alguém conseguia jogar. Então, mas beleza, só isso ia atingir alguém? Não ia. A galera tava faminta, queria aquilo, só que era mais difícil. Às vezes você tinha que baixar de algum lugar, às vezes não rodava no seu PC, ou você jamais iria jogar isso no seu console. Então aí foi natural, a Sony viu isso acontecendo, a Sony, Microsoft, todas as outras viram isso acontecendo e ligaram os pontos, né? Ó, tem um monte de gente querendo isso, tem gente fazendo isso com qualidade. Vamos pegar esse aqui, ligar nesse aqui, a gente vai faturar. E é isso. Então, assim, o que você falou faz todo sentido, né? Elas foram e são e serão cada vez mais importantes para que isso cresça, para que os indies, né, o céu é o limite. Mas assim, a gente não pode tirar essa ideia de que, sabe, nasceu como um negócio muito natural, cara. Uhum. Era incrível como o mercado não conseguia ver que tinha tanta gente querendo jogar coisa diferente e eles não davam, simplesmente. E aí precisou os caras lá na garagem fazer o negócio pra que isso aconteça, de verdade. É verdade. E uma coisa que eu até acho interessante mencionar, que é que recentemente, né, as próprias desenvolvedoras das engines dos jogos, né, começaram a querer abocanhar esse mercado também e começaram a dar as engines deles de graça, né? Hoje em dia, se você quiser desenvolver um jogo, você não gasta um centavo com a engine, e sendo que no passado você gastaria milhares e milhares de dólares para licenciar, né? Então você pega aí uma Unreal Engine da vida, uma Crytek, uma CryEngine, ou até o Unity, né? Que são talvez as principais ferramentas de desenvolvimento hoje. É tudo grátis, né? E quando não é grátis, você paga um valor baratíssimo lá para ter a licença, né? E isso tudo mudou recentemente, né? Isso não tem 3 anos, né? E eu acho que o indie também ajudou a isso, né? Então é até uma dica interessante para quem sonha em desenvolver jogos, né? Vale lembrar isso, que se você quer desenvolver jogos, né? Que se você quer ser um desenvolvedor independente, quer pôr seu game no mercado, tem as principais ferramentas usadas no mercado hoje em dia são grátis, né? Você pode usar tranquilamente. Vale ressaltar também que mesmo assim, mesmo com todo esse boom, essa facilidade, ainda não é fácil. Com certeza. O filme Indie Game The Movie é uma recomendação grandiosa aqui que fazemos, né? Acredito que todos. É uma forma boa de ver como que é difícil. Os caras sofrendo lá. Mas, se tiver ideia boa, né? Eu fico pensando, por exemplo, em No Man's Sky, né? Independente de todos os problemas do hype que teve e tal, mas eu fico imaginando lá uma equipe de 10, 15 pessoas, né? E a pressão que os caras estão, né? Desde que esse jogo foi anunciado. E a pressão que eles devem estar até hoje. Os caras não devem estar nem dormindo. Nossa, não. E pra entregar o jogo, a visão deles, né, que acabou se tornando uma coisa muito mais
complexa na visão da comunidade, digamos assim, né? E infelizmente não atendeu todo mundo, não atendeu todos os sonhos e tal. Mas eu fico pensando, cara, o que esses caras devem estar sofrendo, né? E não é só eles, não. Muita gente aí, infelizmente, tem uma visão interessantíssima. No Man's Sky, por exemplo, era um jogo que, se tivesse feito exatamente o que tinha sido falado, né, seria uma coisa para mudar mesmo o rumo, né, dos jogos espaciais e de exploração e tal. Então, assim, eu fico pensando, né, não adianta só você ter a ideia, por mais que você tenha a ideia, que você tenha a equipe boa, que você tenha já as artes e os conceitos e o gameplay fantástico, mas quando você não consegue lidar com toda a pressão que isso vai vir hoje em dia, né, cara, você pensa, antigamente os AAAs que sofriam essa pressão, né, hoje em dia todos, o indie sofre tanta pressão quanto um AAA, né? Até isso, mais às vezes. E isso aí é um negócio que, assim, acho que a gente já tá chegando a falar um pouco sobre o futuro dos dois também, né? Tanto o AAA quanto o indie. Isso é uma coisa que me preocupa. Essas últimas duas coisas que você falou. Primeiro, sobre você ter tantas engines livres, você tem tanta gente querendo falar, usa essa aqui, faz em Unity, faz no seu caralho A4, aqui, olha como que é facinho fazer as coisas aqui. Isso aí você tá... de certa forma, ao mesmo tempo que você dá a ferramenta, você tá capando um monte de boas ideias. Porque você fica preso, meio que preso aquilo ali, cara. Tem muita gente que tá afim de fazer jogo e tal, e pega um Unity da vida e tenta fazer um jogo de tiro no Unity. Sabe, se for pra fazer um jogo de... Sabe, eu não vejo muito sentido de fazer um negócio tão comum indie. Não vai a lugar nenhum quem tá fazendo isso, sabe? Então, os grandes sucessos, os caras que foram mais longe, eram os caras que pensaram fora da caixa, que não usaram nenhum facilitador. Foram lá e fizeram o jogo deles usando o que eles sabiam, aprendendo, correndo atrás. Então, assim, o facilitador, ele é bom, mas você tem que ter muito cuidado com a sua própria ideia. Antes de ter uma ideia com base num facilitador, tem a ideia primeiro. Aí você pega aquilo ali, aquela engine. Você consegue fazer ali? Beleza. Se você não consegue, faz sozinho. Se vira, faz sabe? Sua engine. Faz a sua engine, exatamente. Cria a sua ideia, porque a sua ideia é o mais importante. A ideia é o que fez o mundo indie ter essa importância. E a segunda coisa que você falou é essa questão do quanto o indie está sendo engolido pelo mercado AAA. Então, isso também me preocupa, porque é legal você ter mais investimento nos indies. Eles vão ter mais dinheiro, pessoas que fazem coisas artísticas, pessoas que tiveram boas ideias antes, vão poder trabalhar essas mesmas boas ideias de uma forma ainda um pouco maior, né? Mais megalomaníaca, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo você fica com os prazos apertados, você fica... sabe, você tem... Maior pressão. Você tem... você não pode correr mais tanto risco, porque você tem um investimento maior, você tem que tomar cuidado, senão você pode se ferrar muito. Então... Quase deixa de ser indie. Deixa de ser indie e deixa de ser livre. E aí, isso me preocupa muito. Ao mesmo tempo que o indie tá causando um reflexo assim, tão bom no universo AAA, o universo AAA tá causando um reflexo muito ruim nos indies. Sabe? Eles estão começando a entrar numa mesmice deles mesmos. E com relação a essas previsões para o futuro, vocês acham que pode chegar num momento que os indies também vão se estagnar? Tipo, vão ser a mesma coisa sempre agora? Vão ter lá, agora, aproveitando o sucesso de jogos de plataforma com inspiração no passado, daqui a pouco tem 200 milhões de jogos de plataforma com inspiração no passado e a gente já quer coisa diferente. Ou vocês já acham que, por conceitualmente ser diferente, isso não tem perigo de acontecer? Eu acho que a mudança ela já ocorreu, ela vem ocorrendo nesse sentido de você ter mais variedade. Antigamente você estava numa mesmice muito maior, hoje em dia você tem coisas diferentes aparecendo o tempo todo. Você vê, cara, Little Nightmares.
Que jogo é aquele, sabe? Aquilo ali tem cara de indie, e a gente sabe que não é tanto assim, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa são eventos nascidos dessa lógica, sabe? Que as pessoas começaram a ver que tem gente com fome de outras coisas. Agora, se isso pode causar uma certa mesmice, talvez seja um pouco preocupante, porque tem muita coisa que se baseia na nostalgia, tem coisa, tipo, tem jogo que tenta ser como anime, tem jogo que tenta ser como desenho antigo, sabe? E então você pensa igual, vou citar agora uma série saindo do mundo dos games, Stranger Things, que ela é baseada, assim, ela tem todo um estilo de filme dos anos 80, né, daqueles filmes de aventura, que é um negócio que já foi usado em outros filmes dessa década, que o Super 8 foi assim, né? Então, assim, qual que é o próximo? Será que vai ter um próximo que vai ser bem sucedido nesse sentido? Então, assim, eu acho que a lógica é a mesma. Nos games, vai ter um ponto que a nostalgia também vai começar a perder força, você não vai ter mais de onde tirar ideias do passado. E aí eu acho que os indies vão perder um pouco essa força que eles têm hoje. Só que o que tá feito, sabe? O mercado, ele já enxerga um pouco que você fazer o próximo shooter com gráfico maravilhoso, com um gameplay bacana, isso não é a receita do bolo do sucesso mais, sabe? Então essa variedade, ela vai, a partir de agora, e aí como tem existido, ela vai cada vez mais existir. Então eu acho que isso gera um nível de criatividade maior no mercado, até dentro das grandes empresas, sabe? Você pensar que a Capcom arriscou, cara, que fez 200 Mega Mans iguais, ela arriscou a ter um Resident Evil completamente diferente. Cara, eu não gostei, mas é louvável, é um negócio que a gente tem que aplaudir. É verdade. Porque, né, e a mesma coisa esse God of War. Então, assim, isso é muito legal, cara. Eu tava lendo, eu tenho um livro de artes do Last of Us. Eu falo demais de Last of Us, por que será? Mas, em que o produtor lá, o game design principal do jogo, ele fala que, tipo, os pica lá da Naughty Dog chegaram neles e falaram assim, ó, tá vendo esse Uncharted aqui? Então não dá mais. Assim, a gente tá ganhando uma grana legal, mas a gente quer mais. Só que a gente quer um negócio novo. E a gente quer que vocês façam. Tem uma boa ideia. Então, e aí você pensa que os caras viraram pra eles e falaram, cria, sabe? E aí os caras falam, pô, o que a gente tem, né? Lógico, eles reaproveitaram Engine, eles reaproveitaram um monte de coisa, mas eles criaram um negócio que é totalmente diferente, que é um Survivor, que você tem um gameplay diferenciado, né? Apesar de ter muito de cinemática também. Então, assim, é o tipo de coisa que eu admiro demais no mercado, sabe? Essa vontade de fazer diferente, mesmo que o igual seja tão mais fácil. E isso é muito louvável, e eu acho que daqui pra frente isso me acalma, sabe? Mesmo que eu passe um tempo, que eu pegue aqui e falo, não tem nenhum jogo que tá me agradando. Mas se eu esperar um pouquinho, brota um Horizon, brota, sabe? Um negócio que vai ser diferente, um Little Nightmares. Então, assim, o mercado, ele tá curado, eu diria, sabe? Se não vierem boas ideias agora, é porque realmente não surgiram boas ideias, mas não é mais só por causa do tem que fazer assim, que é o único jeito que dá certo. É verdade. E assim, só respondendo a minha pergunta que eu fiz antes, que eu falei que se o mercado tem risco de estagnar, eu acho que não é que tenha risco, se brincar já até estagnou, porque assim, a quantidade de porcaria que é lançada todo dia, no Steam principalmente, né? É gigante. E só alguns sobressaem disso, né? Você pega jogos, por exemplo, esse ano como Stardew Valley lá, né? Que é um jogo fantástico, excelente. Mas ele saiu do meio de uma quantidade gigantesca de porcarias, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa se preocupar de que vai acontecer um problema e vai ter zilhões de clones do Stardew Valley ou zilhões de clones do Braid e aí o mercado vai estagnar, é a mesma coisa sempre. Eu acho que não precisa nem preocupar com isso, porque
é igual vocês falaram, eu acho que é só esperar um pouquinho que aparece a joia no meio das porcarias ali, né? Porque se a gente depender da facilidade que é de hoje lançar um jogo no Steam, no PC e tal, daria merda, né? Mas o mercado, realmente, igual você falou, Demetrio, o mercado parece que já meio que se adaptou, né? Então, as joias de verdade começam a aparecer, né? Você vê lá, por exemplo, vira e mexe aparece uma notícia, tal jogo está fazendo sucesso absoluto no Steam. Você vai lá ver o jogo, realmente tem alguma coisa mágica nele, né? Teve recentemente, até que estava comentando com vocês, comentei com o Fred também, teve aquele Battle Right, né? Que é um jogo independente de arena, um MOBA, né? O MOBA hoje é praticamente polarizado entre Dota e LoL, né? E League of Legends. E aí os caras lançam um negócio no Steam que está sendo extremamente bem recebido tanto pela crítica quanto pelos jogadores, que é uma versão bem mais simplificada do Dota e do LoL, mas que estava no meio de um monte de porcaria tudo parecida, mas o mercado acabou se dando um jeito ali, a comunidade acabou se dando um jeito de fazer se destacar, né? E aí realmente saiu uma pérola de lá. É muito mais natural, parece, né? Porque, tipo, tem aquele monte de jogo lá, mas qualquer hora alguém vai pegar um deles e vai testar. E aí vai gostar, se for legal, e vai falar pro amigo, que vai chamar, vão fazer uma partyzinha ali pra jogar aquele jogo. E dali eles já vão, sei lá, ter um blog, whatever, que alguém vai postar, que alguém vai ler. E aí esse jogo cresce. Então, assim, parece que é a seleção natural do mundo dos games, né? Exatamente. E isso é muito legal. E o fato das grandes publishers hoje estarem de olho nisso é muito bom também, porque aí esses jogos vão chegar na gente, e se eles não estiverem prontos para chegar na gente, talvez eles tenham um investimento para se tornar ainda melhores do que eles já são, e chegar na gente um indiezinho que nasceu assim como um ovinho chocando, às vezes chega um AAA na nossa mão, né? Então isso é muito legal. Você vê que vai chegar um ponto que indie e AAA vão ser uma coisa só. Eles são só momentos diferentes de um mesmo conceito, né? Às vezes o negócio está nascendo lá embaixo, e aí ele vem crescendo, e ele abrange, e às vezes ele faz um remake dele de outro jeito, sei lá. Então, assim, é interessante. Eu acho muito legal. Não digo tentar prever o futuro, porque eu acho que é impossível prever nesse caso, mas eu anseio assim pelo que vem por aí, sabe? Eu tô muito feliz com o mercado de games hoje. Há alguns anos atrás o Leandro, que me conhecia mais na época, eu até achava que eu era muito mais chato na época, eu era mesmo, mas parte disso eu acho que é porque o mercado ele tava pior, sabe? Então hoje eu tô mais esperançoso, tem um monte de coisa que eu tô esperando, e eu tenho certeza que vai surgir um monte de coisas legais por aí, toda hora surge alguma coisa, uma notícia, um joguinho bacana pra caralho, então eu tô muito feliz com isso, isso que importa. E pra gente fechar, vocês querem falar alguns exemplos de jogos aí independentes que tenham impressionado vocês desde esse boom aí, coisas que destacaram, que vocês recomendam pra galera jogar e tudo mais? Leandro, se você quiser falar alguns aí? Sim, eu tenho. Tem vários, né? Aqueles que a gente mencionou durante o podcast aí, Limbo, Super Meat Boy, Braid. Hammerwatch é um que a gente jogou pra caralho. A gente jogou muito ele, é muito simples e é muito bom. Tem vários outros, tem alguns brasileiros, tipo Chroma Squad, que é até recente. Tem um Out There Somewhere, que não é tão conhecido, mas é muito bom. Agora, e tem um que eu gostei muito dele, ele é muito simples. É o To The Moon, da Freebird Games. Cara, assim, é um jogo que eu acho o nível dele de emoção, de sentimento e impacto, assim, quanto à história, eu acho no nível de um The Last of Us da vida, sabe? Mesmo que o gameplay nem é tão bom, assim, é meio fraco. É um adventure point and click, né? É muito simples. 4 horinhas de jogo.
E o jogo é feito no RPG Maker. Assim, mas a história é absurda, é fantástica, é emocionante. Esse jogo me marcou muito. É um que eu recomendo bastante pra quem gosta aí de sentir emoção, né, jogando. Emocionado de ver, eu ganhei esse jogo de presente e nunca joguei, cara. Nossa, pois que pecado, hein? Quem te Truta deu, meu hein? aí. Truta meu aí me né? deu, cara. É. Falou uns negócios muito parecidos com o que você falou aí mesmo. É mesmo, né? É mesmo, Aí, cara, é por isso que esse é um dos motivos que eu até me irrito quando alguém tem preconceito contra jogos independentes, né? Você pega um jogo tipo To The Moon, né, que pro Lerrais foi uma coisa tão emocionante quanto The Last of Us, e pra muita gente, né? É um jogo feito num RPG Maker em 16 bits, um adventure point and click, mas que tem um potencial, que teve o potencial de ter uma história extremamente fantástica, uma história extremamente emotiva, envolvente e tal, independente da mídia que ele está sendo disponibilizado, do gráfico ou de qualquer outra coisa, sabe? Então eu falo assim, quem tem preconceito quanto a jogos indies, ou é porque não tem experiência, ou é por pura besteira, né? Por pura ser do contra, digamos assim. Mas Demet, você tem alguns exemplos aí também pra galera? Então, tem um jogo, cara, que é excelente, assim, que é um jogo do caralho, que é o melhor jogo da vida pra você jogar com seus truta, que é o Towerfall. Nossa. Esse não tem como passar batido, porque, nossa, é a mesma coisa que o Leandro falou, é simples, a ideia é simples, mas extremamente bem feito, extremamente bem polido, os gráficos muito bem trabalhadinhos, cara. É sensacional. Towerfall é um jogo que só jogando, você pegar, chama uns 3 trutas seu lá, senta no sofá, velho, e diverte até morrer. E Towerfall você não cansa, fácil. você vai, e no outro dia você vai querer mais e por aí vai, cara. Towerfall vai ter zoação, vai ter zoação, vai ter gente que nunca mais vai se falar, esses negócios bacanas, assim. É muito massa. E outros exemplos, tem um outro do estúdio Mini Boss também, que você falou do Out There Somewhere. E teve o segundo jogo deles, que saiu pra celular, que foi iOS, Android, que foi o Deep Dungeons of Doom. Não sei se você lembra dele. Esse jogo eu fiquei viciadíssimo, cara. Ele é um conceito totalmente diferente, assim, que você vai... É tipo como se fosse uma torre pra baixo, sei lá. Uma torre subterrânea que você vai descendo andares. E aí cada andar você tem um tipo de inimigo diferente. E aí a batalha que você tem com esse inimigo, eu até tenho que jogar de novo, faz bastante tempo. Ela é muito simples, só que é extremamente viciante, cara. Porque você tem os tipos de ataque de cada inimigo. E aí ele tem cara, é um conceito totalmente diferente. Você nunca jogou um jogo igual esse. Exato. Isso eu garanto. E então assim, eu não sei se talvez até porque na época eles ainda estavam meio patinando na parte de programação, então eles não iam muito longe nisso, mas o que eles tinham era mais a parte artística. Então eles tentaram pensar numa forma de aproveitar o melhor disso, e daí surgiu uma ideia muito legal que foi o Deep Dungeons, e eu fiquei muito tempo viciado nesse jogo, então é um que eu indico. E outros que eu também sou muito fã aqui do Brasil é a galera do Joy Masher. Apesar de que, assim, eles não são legais com os fãs, porque eles fazem jogos extremamente difíceis. É justo? Justos? Cara, tem hora que não é não, viu, cara? Tem hora que dá vontade de matar. Mas aí eles já tem o Oniken e o Odalus. Quem? Nossa. O Lerrais estava esperando 13 podcasts pra fazer essa piada. 13 eu tô episódios. esperando você citar o nome do jogo, cara. Tá boa, cara. Então não, tem mas muito bom. O Oniken e o Odalus, que são dois jogos assim, num estilo... ele é 8 bits, né, com violência e tal, é uma plataforma 8 bits. Então, são difíceis pra caralho. Se você tem paciência, vai. Se você não tem, vai jogar um Dark Souls, que é mais de boa. Certeza. Pior que deve ser mesmo. Isso. Pior que sim, cara. Pior que é. Legal. E assim, não tem como deixar de citar os que a gente já citou, os principais do começo, né?
o que eu cito, assim, apesar de todo o hype que existe do Braid, de eu achar ele um jogo muito bonito e ele tem toda uma metáfora envolvida, mas pra mim o Super Meat Boy, cara, Nossa, esse é do especial. coração, é especial, é vida. Cara, Super Meat Boy é difícil e totalmente injusto. E totalmente viciante. Eu nunca cara. joguei nada tão difícil quanto aquele jogo. Dark Souls é Pac-Man perto daquele negócio. Na Cara, boa. Falou tudo. Chega um ponto que eu não consegui passar mais. Eu e o Demetrio jogava junto, né, Demetrio? Ia passando o controle e tentando um passar, aí não dava conta, passava pro outro e o outro tentava, e aí passava, e aí comemorava. Só que chegou um ponto que travamos. Nossa, cara, é difícil demais. Foram horas e horas tentando pilotar o Beat Boy entre os sopros dos ventiladores das fases. Nossa senhora, cara, aquilo lá haja física. Exatamente. Mas é do caralho, velho. Que jogo bem programado, cara. Você não tem nenhum momento que você fala aquela assim, não, eu apertei, ele não pulou. Cara, não tem, velho. Se você morreu, é culpa sua. Ele é perfeito, assim, é milissecundamente, assim, perfeito. Então, ele é difícil, ele é injusto, mas ele é viciante pra caralho. Tá certo. Minha lista fica por aí. E você, Carlão? Cara, eu tenho 2 exemplos desse ano que eu acho que, pra mim... Ah, já sei. que pra mim são claros concorrentes a jogos do ano também, e são indies. Coloco aí junto com Dark Souls 3 e com Uncharted 4 e tudo mais. Que é o The Witness, do Jonathan Blow, né? O mesmo do Braid? A gente falou tanto de Braid aí. A sequência do desenvolvimento aí foi o The Witness, que lançou no PlayStation 4 e tal. Que é simplesmente fantástico. Não tem nem como explicar, tem que jogar pra ver o brilhantismo que é aquele jogo. E é o tipo de coisa que eu procuro hoje em dia no mundo dos jogos, sabe? Uma coisa que fala, putz, nunca vi isso na vida, o que eu faço? E o jogo não pega na mão nem nada, sabe? Então, assim, The Witness, cara... E por ser um jogo indie, né? Desenvolvido também por uma equipe muito pequena, é impressionante, né? Graficamente e tudo mais. Então, assim, nossa, pelo amor de Deus. Só tenho alegrias pra contar de The Witness. Mas o outro é Inside. Inside, cara, jogo da vida. Jogo muito amor. Aquele jogo, você jogou Limbo, tem que jogar Inside, porque é 10 vezes melhor que Limbo. Se você não jogou Limbo, tem que jogar Inside também, porque é extremamente mind-blowing, né? Não tem bizarramente nem fantástico. Bizarramente fantástico, é a melhor descrição. E claro, a gente tem outros exemplos desse ano também. O Firewatch a gente mencionou, tem o Oxenfree também, que são jogos, que é um jogo de adventure também, que é bem legal, né? O Stardew Valley eu já mencionei. Teve um jogo que eu joguei esse ano também, que foi o Axiom Verge, que é um Metroidvania, um copy-paste praticamente do Super Metroid. Mas, lógico, com as ideias do cara lá, com mecânicas mais moderninhas, com gráficos mais modernos. E foi desenvolvido por uma pessoa só, pelo Thomas Rapp lá. Eu até conheci ele durante a E3, quando eu fui. O cara fez tudo. Você jogar o jogo e imaginar que ele fez tudo, inclusive a música, a arte, a programação, o cara fez tudo sozinho. Os créditos finais do jogo é até curioso, porque é só o nome dele, né? Nossa, é simplesmente é impressionante, cara. Cara, e esse jogo, assim, eu ainda não joguei, mas eu vi alguns vídeos na internet, ele é realmente muito impressionante, o visual dele, cara. Nossa, cara, muito legal. Não, é puro Super Metroid. Então, cara, ele é um Super Metroid, só que mais moderno, mais estilizado, né? Não, até as armas que você tem é meio moderninha. Você tem uma arma de glitch, que você, tipo, dá glitch nos inimigos, sabe? Aí os inimigos se distorcem, assim, como se tivesse bugado o jogo, sabe? Umas coisas muito, cara, muito absurdas, assim, de interessante, sabe? Mas é isso aí. Nossa, tem tanto jogo indie pra gente falar, né? Mas tem coisa demais. Hammerwatch, o Lehaj já falou. Undertale, recomendo. Undertale, cara, Undertale é amor também. Undertale eu sei que o Lehaj não gostou tanto, mas, cara, é um RPG... todo feito em 8 bits, nem é 16 bits, em 8 bits, mas é uma coisa extremamente brilhante.
Tem muito hype na internet sobre o Undertale? Tem. Mas o hype é de verdade, porque o jogo, cara, é inteligentíssimo. Só pra você ter uma ideia, pra quem não conhece, mas é um RPG, né, tal, e quando você tem nos encontros, você não necessariamente você precisa lutar contra os inimigos. Você pode fazer amizade com eles, né? Então, tem toda essa uma complexidade por trás da forma que você enfrenta cada luta, sabe? Cada combate. E a história é simplesmente, cara, mind-blowing também. Undertale é uma das pérolas dos últimos tempos aí. E dos últimos tempos tem também Her Story. Her Story, claro. Fantástico. São tantos exemplos, cara, que é impossível. Muita coisa. Um que tem que mencionar, Bastion. Pra mim é fantástico. E não só ele também, né? O Transistor. O Transistor também. Muito bonito. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso tópico da semana. Espero que vocês tenham gostado das nossas discussões. E pra gente fechar, falar um pouquinho do que a gente tá jogando essa semana. Demetrio, o que você conta pra nós aí? Cara, eu tô jogando um jogo inédito, que inclusive assim, eu quase não falo dele, que é o Last of Us. Comecei ele de novo, cara, esse jogo é um vício. Aí eu comecei e não consigo parar, e provavelmente eu devo zerar ele. Por que você não bota na dificuldade mais alta lá? Na injusta. Porque eu acabo de sair do Dark Souls, sabe? Então, tá certo. Eu tô naquele momento assim, se mata aí, inimigo. Preciso de uma coisa mais light. Me deixa em paz, cara. Aí... Não, mas é uma boa ideia mesmo de às vezes tentar um desafio maior. Apesar de que eu já acho The Last of Us complicadinho, assim, em alguns pontos, né? Você pegou pro PS4 ou tá no PS3? Não, eu tô jogando do PS3 mesmo. Não comprei do PS4 ainda. Tá tendo uma promoção, inclusive, aí agora, né? Pois é, o Leandro me passou. Só que meu cartão de crédito tava bloqueado. Aí não deu pra comprar. Mas eu ainda vou pegar o do 4 ainda, que tem que ter. Eu quero ver como que ele ficou remasterizado e também. E tem o DLC também. Junto Isso. lá é verdade. Inclusive, essa semana teve um anúncio legal falando de Last of Us, que na Comic Con desse ano, aqui do Brasil, né, na CCXP, vai ter o lançamento da HQ do Last of Us. Legal. Aqui no Brasil. Se não me engano, pela Panini. Depois eu posso confirmar isso. Mas legal. É bacana, né, cara? Pra ver que tem mais coisa por aí. E essa semana também eu tive um pequeno viciozinho de outra coisa, agora saindo um pouquinho do mundo dos jogos, que é um anime chamado Shirobako. Já ouviu falar? Shirobako? Isso. Cara, ele é um anime muito legal pra quem gosta de anime, porque ele é todo sobre a indústria de anime. Eu acho que eu já ouvi falar isso. Você acompanha um povo que trabalha numa empresa de fazer animes, né? Exatamente, é uma empresinha, ele é um slice of life, né, que eles falam, que só mostra ali ele não tem nenhuma grande história de heróis nem nada, ele só mostra o dia a dia desse pequeno estúdio, que é um estúdio assim, que ele é um exemplo perfeito de como funciona a indústria de animes. Então os problemas que eles passam, os profissionais que trabalham demais e adoecem, os prazos que eles cumprem, como que funciona o mercado de animes no Japão, sabe? Como que isso é vendido, em que eles ganham. Assim, infinidade de coisa. E quanto eles buscam a perfeição. E a questão também do 3D nos animes hoje em dia, né? Que você vê que a animação 3D ela vem tomando um pouco o espaço da animação tradicional. Assim, muito, muito bacana para quem gosta de animação, para quem gosta desse cenário de produção. Eu achei muito divertido, então fiquei meio viciado essa semana no anime. Eu indico para quem quiser assistir. Legal. E Lerrais, essa semana, o que você se divertiu aí? Eu continuei o BioShock, o primeiro remaster. Tô no finalzinho, um pouquinho para terminar. E apesar de ter passado bastante tempo do jogo aí não muito empolgado, essa parte mais pro final eu tô achando fantástico. Que é o que eu esperava assim do jogo, por ter visto algo semelhante no Infinity, né, que tem tipo uma revelação meio bombástica. Total. Exatamente.
E é o que eu espero já de BioShock mesmo, em geral. O 2 eu ainda vou jogar, espero que tenha algo assim também. E comecei também, foi o culpado de eu não terminar o BioShock, o Forza Horizon 3. Começamos. Que jogo lindo do caramba. Tô gostando demais, visual foda, gameplay muito bom, que é mais arcade, não é simulador, não é feito pra mim, né? Pra nós. Gosto mais da atmosfera do jogo. Música, os locutores da rádio, dá um clima muito bom, sabe? E a gente testou o co-op, que funciona bem demais, diferente daquela porcaria do The Crew, que você nem via o carro do amigo, ou o carro sumia do nada, era ridículo. A gente testou umas 3 horas seguidas, né? Não teve nenhum problema, nem de conexão, nada. E aí, o que você tá achando do Forza? Na realidade, pra mim foi mais o Forza mesmo, né? Eu acho que é a primeira vez que tô jogando a franquia, porque tá no PC, né? Mas eu fiquei simplesmente impressionado, cara. Eu acho que um dos jogos mais bonitos que eu vi da atualidade. Certeza. Muito, muito bonito. Aquele painel, aquele cenário de fundo da Austrália, né? Todas as partes da Austrália, o Outback, as cidades, a praia e tudo mais. Eles usaram aquilo ali muito bem, cara. E igual você falou também, eu gostei muito, você já conhecia, mas eu gostei muito da atmosfera divertida do jogo, né? Tipo assim, toma aqui esses carros e se diverte aí, sabe? Não tem preocupação em ganhar todas as corridas 100% das vezes, não tem preocupação você ficar ajeitando a birimboca da parafuseta lá e tal, pra poder melhorar a performance do carro. Tem isso também, se você quiser fazer, sabe? Mas não tem essas preocupações. E eu não sou muito desse estilo simulador, né? Igual é o Gran Turismo, igual é o Forza normal e tal. Eu acredito muito nesses jogos, acho que são jogos que são necessários, mas não é minha praia. E Forza Horizon, cara, simplesmente me agrada em todos esses sentidos, sabe? Toma aqui o jogo e have fun, sabe? Se divirta. Então... Tem até skin do Jurassic Park na caminhonete? Tem até skin do Jurassic Park na caminhonete. Isso aí foi o que vai me fazer jogar esse jogo, cara. Cara, mas muito bom. Mas é isso aí, galera. Esse foi o 13º episódio do Super Gamecast. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, no Instagram e principalmente no nosso site, onde você vai poder conferir não só o podcast, mas todas as notícias do mundo dos games, supergameplay.com.br. Obrigado, Demetrio, pela presença. Sempre um prazer. Obrigado, Leandro. Valeu. Isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.